Um caderno mágico onde você escreve o nome de alguém e o que você quer que aconteça com aquela pessoa. E isso acontecer, de repente, isso pode ser algo péssimo e nunca deveria ter sido lançado. Calma, que a gente precisa conversar sobre as polêmicas envolvendo Death Note. Sim, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Fica aí. Fala, seres humanos, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Fabian e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre umas polêmicas envolvendo animes, e especificamente de uma matéria que saiu por aí. E eu queria separar alguns pontos pra gente aqui bater um papo, conversar. Eu não vou fazer necessariamente uma review ou uma crítica como geralmente faço sobre a animação, mas eu quero levantar alguns pontos aqui e até mesmo desmistificar algumas coisas que foram ditas na matéria. Porque assim, tiveram alguns acertos, mas também tiveram uns errinhos, um tiro no próprio pé. Pra quem não sabe, Death Note foi um anime lançado em 2006 que fez muito sucesso e também é respeitado até os dias de hoje, sendo um dos favoritos ou o favorito de muitas pessoas. E basicamente conta a história do Light, que tem acesso a um caderno mágico, que ele descobre que escrevendo o nome de alguém e uma ação e até mesmo o tempo, dias, enfim, tem que colocar detalhes, acontece com aquela pessoa exatamente da forma que foi escrita no caderno. Mas se por acaso apenas colocar o nome daquela pessoa ali, também acontece algo com a mesma depois de um tempo X. É claro que eu não vou dar spoiler sobre a animação. A questão é que a matéria traz um ponto muito interessante de ser debatido, que é o tipo de conteúdo que crianças e adolescentes estão consumindo. Até aí tudo bem. E que no caso do Death Note não é para esse público. É verdade, a animação Death Note tem uma classificação de mais de 18. Mas então, qual é o erro disso aí? A forma como a matéria é desenvolvida, construída e contada. Bom, ela pega um ponto bem superficial do anime, joga isso na roda e atribui pontos complexos e até mesmo sensíveis e delicados como a responsabilidade da animação, quando não é. A partir do momento que uma empresa lança algo e tem uma classificação, as pessoas deveriam respeitar essa classificação. No caso, quando é uma criança ou um adolescente, o responsável por esses tem que tomar a frente e impor um limite para o tipo de produto que aquelas pessoas estão consumindo. Então não necessariamente é culpa daquela empresa ou culpa da animação existir, e sim as pessoas que tomam a frente dessas criaturinhas saber impor limites. Ponto, é só isso, beijos e tchau. Porque quando eu falo que pega um ponto muito superficial do anime e joga à tona? Vamos lá, apesar do anime trazer essa premissa de ter um caderno mágico e pessoas morrerem quando você escreve o nome delas no caderno, ele não para só por aí. Por exemplo, o Light, ele tem uma filosofia de que tem um grande poder em mãos, o que é verdade, e ele quer livrar o mundo de pessoas más, ou seja, de assassinos e por aí vai, e começa a passar a faca nesse tipo de pessoas, passando em cima de leis, de justiças, não importa. Na cabeça dele é que, tirando essas pessoas do mundo, o mundo seria um lugar bem melhor. Só que já começa um questionamento de que até ponto isso pode ser válido e até que ponto isso pode ser sustentado. E também o anime não para por aí, porque ele vai muito mais além, e além de atropelar, como eu já havia dito, leis e toda uma questão complexa e sensível, é óbvio que esse pensamento vai se deixar de lado e ele vai fazendo coisas para se proteger e principalmente alimentar o auto-ego, principalmente quando ele se dá com outro personagem que aparentemente é páreo duro com ele, tá de igual para igual, é o L, que é um investigador e começa a descobrir por que tantas pessoas assim estão morrendo do nada, e começa uma batalha entre ego entre os dois personagens. Então para comigo e pensa, eu só falei de um personagem de uma forma bem superficial e você já percebe que já tem coisas para ser refletidas, já tem coisas para ser questionadas e tem coisas para serem discutidas. E imagine se eu de fato abrir o mundo de Death Note e contar para vocês o que de fato acontece de um geral. E mesmo que eu me esforçasse, com certeza eu ia deixar alguma outra coisa de fora, porque é uma história feita de camadas. Não só sou eu que digo isso. Se você pesquisar aí nessa plataforma, por exemplo, você vai ver filósofos, psicólogos falando sobre o assunto. Como, por exemplo, o Light ter uma questão bem narcisista e por aí vai. Então, assim, não é só questão de ter um caderno mágico e matar as pessoas. É questão de você questionar toda uma situação, você questionar toda uma pessoa e você questionar suas ações. Principalmente a questão do Light, que é proteger os cidadãos de bem
usando a própria força. E aí novamente eu digo, até que ponto isso pode ser seguro até para as pessoas que ele tá tentando proteger, sem contar com várias outras pessoas inocentes que acabam morrendo justamente para alimentar esse ego, para se proteger. Afinal de contas, ele é só um humano, mesmo que no anime ele use um apelido meio sobrenatural, sabe, superior. E aí é que tá, porque apesar da matéria trazer esse assunto de que pais irresponsáveis tomar a frente do que essas pessoinhas consomem, também traz em ponto muitos irresponsáveis, como por exemplo uma pessoa que cometeu suicídio e atrela ao anime, quando na verdade o suicídio é um assunto muito delicado, muito complexo, e a gente precisaria saber o que de fato se passou durante a vida daquela pessoa, o que ela pensava, se ela sofria algum tipo de bullying, e por aí vai. Tem muito mais coisa envolvida, e não dá para trazer isso à tona em ritmo nacional de forma muito limitada, porque isso é até irresponsável. Sem contar um outro exemplo da entender de que pessoas que procuram terapia, elas não são normais. Sabe o quanto isso alimenta um preconceito na sociedade das pessoas procurarem ajuda psicológica e não necessariamente dizer que essas mesmas estão em situações extremas, até porque todo mundo deveria fazer terapia? Sem contar que alguns pontos também da matéria, ele usa aquele argumento de que, por exemplo, eu sou responsável por uma criança, mas não sou eu que tenho que tomar a frente. Todo mundo, todo o resto precisa se adaptar àquela criança, porque eu tenho muita coisa para fazer e não tenho esse tipo de tempo. Então as pessoas ao meu redor têm que se adaptar àquela fasezinha daquele ser. Conseguem sacar? Sem contar que é um anime lançado há 15 anos atrás, aproximadamente. Então, né, como assim trazer isso à tona, do nada? Mas a gente precisa desmistificar uma coisa: nem todo desenho é para criança. Assim como nem todo filme exclusivamente vai ser para adulto. Vão ter filmes infantis, assim como vai ter animações para adultos. Nesse caso, é uma animação para adulto. Então não se iluda achando que só porque é desenho animado, que necessariamente vai ser focado para crianças. Porque, mais uma vez, repito, não. De repente, não vai ser. Sim, é válido você trazer esse assunto pra gente debater. Porque sim, nem tudo crianças e adolescentes vão poder consumir, que os responsáveis têm que tomar a frente quanto a isso e ter cautela. Agora, alguns pontos que a matéria trouxe e não foi desenvolvida de uma forma legal, não. Você pode perguntar para qualquer pessoa que assistiu Death Note, por exemplo, se o anime é bom ou não é. Provavelmente a maioria vai dizer que é um anime excelente, porque, como eu falei, ele traz muitas camadas para ser conversadas, debatidas, discutidas. Não é um anime superficial, tem todo um contexto e um conceito em cima, seja dos personagens principais, seja dos personagens secundários, seja de temas delicados que ainda assim é trabalhado, e o universo é mais profundo. É como eu falei antes, tem bastante camada. Então por isso que o anime cresceu tanto e tem um fandom tão grande e um fandom que gosta muito desse trabalho. Então eu queria ter um bate-papo rápido com relação a esse assunto, que eu vi que tá gerando uma polêmica. Eu vi a matéria e alguns pontos eu discordei, mostrei aqui os pontos que eu discordei, que eu espero que entenda que isso não envolve só Death Note, e sim vários outros animes, assim como vários outros desenhos e filmes, tá? Ignora esse barulho, porque tá tendo algum evento aqui na escola e provavelmente vai sair aí de fundo, então I'm sorry. Inclusive, se você assistiu Death Note, o que você acha do anime? Comenta aqui embaixo os pontos que você mais gosta, ou até os pontos que você menos gosta, porque, como eu falei, é um tipo de conteúdo que tem muita coisa para ser debatida e ser conversada. E um dos pontos mais importantes, de qual time você tá? Do Light ou do L? Eu claramente sou time L. E se tu ficou até aqui, provavelmente gostou do vídeo, então dá like, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito, 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 muito mesmo. Compartilha com todo mundo, me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui e na descrição do vídeo. É só clicar no linkzinho que você vai direto pra lá, tá? E eu ficando por aqui, pessoal. Até a próxima e fui!